Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. Comissão de Constituição e Justiça adia pela terceira vez a votação de parecer sobre o rito para cassação por quebra de decoro parlamentar. Conselho de Ética deve votar na próxima terça-feira relatório que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha. E ao vivo, Carolina Nogueira. Em uma entrevista ao vivo, a gente antecipa projeto que o governo envia para a Câmara e que limita gastos públicos. Sexta-feira, 10 de junho, agora em Brasília, 9h01. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que está começando agora. E está para começar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um encontro regional para a discussão do projeto de Código de Processo Penal da comissão aqui da Câmara. O deputado Laudívio Carvalho, do Solidariedade de Minas Gerais, foi quem requereu o debate. Ele conversa com a gente agora, ao vivo, por telefone. Deputado Laudívio, bom dia, o senhor nos ouve? Bom dia, estou ouvindo muito bem. Como é que vai? Está tudo tranquilo aí? Tudo bem? Tudo bem, deputado. Está frio aí? Não, está uma temperatura boa, já teve uma chuvinha fina no início da manhã, mas a temperatura gostosa está aqui na casa dos 21 graus agora. Ok, deputado. E qual que é a expectativa? Está para começar? Como é que vai ser essa audiência hoje? Olha, a nossa expectativa é de um público muito grande, um público diretamente ligado às questões penais do país. Nós trouxemos para Minas, o nosso Estado não poderia ficar de fora dessa discussão. Nós temos um Código de Processo Penal que é do ano de 1941, do século passado. Ele já sofreu algumas emendas, já sofreu algumas colocações tentando atualizar, mas ainda falta muito. Eu acabo de receber da Defensoria Pública do Estado um estudo que foi feito em nível nacional mostrando os grandes problemas que o Código de Processo Penal, principalmente excesso de leis e falta de aplicação. Ô, deputado, e já foram feitas audiências aqui na Câmara, vários setores envolvidos, né, na questão do processo penal foram ouvidas, há várias críticas, sugestões de mudança a esse texto que foi elaborado por juristas no Senado. O que o senhor acha que deve ser destacado hoje aí nessa audiência? Olha, principalmente a lei de execuções penais. São todos aqui unânimes, eu conversava com os convidados ainda há pouco, são todos unânimes em dizer que há necessidade de rever a lei de execuções penais. A LEP hoje, ela recebe muitas leis, ela recebe muitos benefícios, mas ela pune pouco, porque a intenção não é apenas punir, a intenção da ressocialização, mas para ressocializar é preciso rever os conceitos sociais, é preciso rever os conceitos do país. Não é possível que alguém seja condenado a 20 anos de prisão no homicídio qualificado, por exemplo, cumprindo 4 anos apenas. E a sociedade, como é que fica? Que resposta as leis está dando a essa mesma sociedade? Então, são críticas que têm sido feitas por todo o país, em todos os estados. E aqui em Minas não tem sido diferente. Agora, deputado, especialistas dizem que a modernização da lei é, lógico, bem-vinda, mas não suficiente. No caso, também teria que haver mudanças no aparelhamento processual, da Polícia Militar, Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Claro que tem, porque tudo isso é um conjunto, não adianta apenas a punição. Se você pune, vamos voltar à questão dos 20 anos de cadeia num homicídio qualificado. De que adianta você dar 20 anos de cadeia se você vai enfiar a pessoa dentro de uma cela e não vai dar condição de uma sobrevivência no mínimo digna? Porque todos nós queremos sim que as leis sejam duras, que o bandido seja realmente penalizado, que ele pague pelo crime cometido, mas não pode ser dentro de uma masmorra, assim também como não pode, em um pequeno espaço de tempo, 20 anos de cadeia com 4, esse criminoso volta às ruas e volta a delinquir e volta a agredir. Todo o aparelho tem que ser revisto, você tem que rever não apenas as leis, mas a forma de receber esse condenado. Por exemplo, existem as APACs, que são as unidades que recebem aqueles presos de bom comportamento e que eles são colocados na própria região para ressocializá-los junto à sua família, para dar aquela condição de ele rever o crime cometido e ter a sociedade ao seu lado dizendo, olha, nós queremos que você seja recuperado, que você volte. E tem aquele que não tem recuperação. Então, é preciso, inclusive, trabalhar esse lado da punição. Por exemplo, vou te dar um pequeno exemplo. Nós temos aqui em Minas Gerais casos de bandidos, de criminosos que atacaram a sociedade e que não têm recuperação e que fogem sempre, estão sempre na lista daqueles que conseguem fugir. Por que isso acontece? Tem que se rever tudo isso. O camarada foge, o que ele faz do lado de fora? Ele comete mais crimes. Ele agride novamente a sociedade.
Então, todo esse aparelho tem que ser revisto, todo o sistema tem que ser revisto, tem que ser repensado. Esse sistema atual está falido, esse não dá mais. Ok, deputado Laudívio Carvalho, queria agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez e desejar uma ótima audiência pública aí em Belo Horizonte. Olha, muito obrigado a vocês aí também, um bom final de semana e um bom trabalho a todos. Obrigada, deputado. Bom, e os deputados da Comissão de Turismo da Câmara estão no Rio de Janeiro. Os parlamentares vão fazer uma vistoria no Parque Olímpico e na Vila dos Atletas, palco das Olimpíadas de 2016. Às 9 horas, o grupo liderado pelo presidente do colegiado, deputado Herculano Passos, do PSD de São Paulo, que é o presidente da Comissão de Turismo, se reunirá com o prefeito Eduardo Paes para tratar das questões relacionadas ao turismo no preparativo para os Jogos. E a aprovação em segundo turno da DRU, o mecanismo que permite ao governo usar como quiser parte do orçamento, foi o destaque da semana no plenário aqui da Câmara. A desvinculação já foi usada por outros governos e perdeu a validade no final do ano passado. Agora, se o Senado também concordar, vai valer até 2023. Depois de extinguir o intervalo regimental mínimo para que a proposta fosse votada, os deputados aprovaram a nova desvinculação de receitas. A DRU permite ao governo usar livremente 30% de receitas obtidas com taxas e contribuições sociais, entre outros, que hoje são destinadas a despesas específicas. Essa autorização significa a possibilidade de que o governo dê outra destinação a 120 bilhões de reais neste ano. Uma inovação da proposta é a autorização para que estados, Distrito Federal e municípios criem o mesmo mecanismo até 2023. A DRU sempre foi permitida apenas para o governo federal. O texto estabelece que a desvinculação não deverá prejudicar o pagamento de benefícios previdenciários. Mas para o deputado Arnaldo Faria de Sá, vai faltar dinheiro para a saúde e previdência. Em 9 anos, que é o período de prorrogação dessa DRU, vai tirar mais 1 trilhão de reais da Seguridade Social. E aí vai faltar dinheiro, é lógico que vai faltar dinheiro. E vem alguns espertos dizer, não, é só uma jogada contábil, é só mexe aqui, mexe ali, mexe lá. Não, é meter a mão mesmo no dinheiro da Seguridade Social. O relator da PEC, deputado Laudívio Carvalho, rebateu o argumento. O que nós fizemos dentro do nosso relatório foi preservar saúde, educação e previdência. Nenhum aposentado terá o seu direito adquirido arrancado. Pelo contrário, nós estamos aqui para defender o aposentado. Estamos aqui para defender o pai de família, a mãe de família. Então o que estão dizendo é falácia, não é verdade. Aposentados, a saúde e a educação estão preservados sim dentro do nosso relatório. Nas outras votações da semana, os deputados aprovaram o pedido de urgência para a votação da proposta que estabelece novas regras para a gestão dos fundos de pensão. Já aprovado pelos senadores, o texto dificulta a influência de partidos na indicação de dirigentes dessas entidades. Outra urgência aprovada beneficia o projeto de lei de responsabilidade das estatais. O projeto cria o Estatuto Jurídico de Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Subsidiárias. Prevê mecanismos de controle e divulgação dos dados da gestão, muda regras de compras e licitações dessas empresas e restringe a indicação de conselheiros, entre outros pontos. Nós sabemos que há um capítulo inteiro, 39 artigos, tratando de licitação, que tratam de licitações e contratos, ou seja, uma verdadeira nova lei de licitações no setor público, uma 8666. Por isso, não pode ser discutida a toque de caixa. Nós sabemos que para ser diretor de uma estatal, para ser membro do conselho de administração de uma estatal, hoje basta ser um apaniguado político, basta estar filiado a um partido, basta o QI de quem indica, basta a amizade, basta a parceria, não precisa de formação, de conhecimento, de experiência, absolutamente de nada. E além da chamada DRU, o Executivo deve enviar ao Congresso nas próximas semanas proposta de emenda constitucional para criar um teto para o crescimento de gastos do governo. Seria assim, na área da saúde, por exemplo, o governo só poderia gastar no ano seguinte o equivalente ao que gastou no ano anterior mais a inflação. O mesmo com a Previdência, com a educação. Seria mais corte de gastos ou seria uma das soluções para o déficit de 170 bilhões de reais?
Com a palavra, os deputados Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, e o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Vamos ouvi-los. Como o nome diz, é você colocar uma parte da arrecadação sem carimbo, ou seja, sem dizer para onde ela será utilizada. Nós tínhamos há vários anos esse mecanismo com 20%. A proposta que foi aprovada não só passou para 30%, como aumentou o prazo de vigência até 2023. Qual é o problema? É que tirar 30% do que é arrecadado de carimbo, de destinação, isso vai comprometer as áreas, especialmente as áreas sociais, que são as áreas que têm vinculação estabelecida. Por que tem vinculação estabelecida? Porque são áreas que não podem faltar recursos. A saúde não pode faltar recursos, a educação não pode faltar, a previdência social. E ao você tirar 30%, significa que a base de cálculo que vai estabelecer quanto vai para a saúde e quanto vai para a educação, só vai incidir em 70% da arrecadação. Então, você que pagou o seu imposto, R$100 de imposto, R$30 o governo vai usar onde ele quiser, com total autonomia. E R$70, sobre esses R$70, vai tirar uma parte para a saúde, uma parte para a educação, uma parte para a previdência. Isso é extremamente prejudicial. Se a gente juntar essa medida com a outra medida que o governo golpista já anunciou que vai fazer, que é criar um teto para os gastos públicos, ou seja, estabelecer que só vai gastar com saúde no ano seguinte, o equivalente ao que gastou no ano anterior, mais a inflação, idem para a educação, idem para a previdência, nós estamos vendo uma política de desmontar os ganhos, desmontar as conquistas, desmontar os direitos. Eu acredito que esta é mais uma medida. Demos a DRU para eles agora, né? Estamos dando outros instrumentos e outras ferramentas, mas mesmo com essa medida é muito pouco para enfrentar o desafio da gravidade do rombo que foi recebido pelo governo interino Michel Temer. Então é preciso muito mais e espero que as próximas medidas venham logo, enquanto o governo ainda tem credibilidade no país e na casa. Não tem saída. O fato da receita deste ano ser menor que o do ano passado, isso vai levar a uma inadimplência do próprio governo federal. Isso já está acontecendo nos estados e municípios. A receita deste ano, 2016, é menor que do ano passado. E a expansão da despesa vai criar um caos. Então, quem que tem que dar exemplo em primeiro lugar? O governo federal, estados, municípios, as empresas estatais. E, claro, porque a família brasileira e as empresas brasileiras já estão se sacrificando, já foram sacrificadas, já diminuíram as suas rendas, já diminuíram o seu poder de compra, já diminuíram o seu bem-estar, porque a crise não lhe dá outra opção. O governo federal ainda tem títulos que ele lança, endividamento continuado, como no ano passado. O governo da Dilma arrecadou um mundo de tributos e gastou 600 bilhões a mais. 600 bilhões a mais. Só para você ter uma ideia, a receita líquida do Paraná é 30 bilhões por ano. Só o ano passado a Dilma gastou 20 vezes, 20 anos de toda a despesa do Paraná. Só para ter uma ideia. Bom, e a gente vai saber mais sobre este assunto conversando ao vivo com a repórter Carolina Nogueira, que está na varanda do Salão Negro da Câmara. Bom dia, Carol. Bom dia, Mariana. Essa proposta, então, de limitação, que cria um teto para os gastos públicos, é considerada prioritária pelo governo interino de Michel Temer e vem complementar medidas já aprovadas aqui na Câmara, como, por exemplo, a prorrogação da desvinculação de receitas da União. É possível, então, que nas próximas semanas, o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, venham trazer esse texto aqui para que os deputados comecem a analisar. A gente vai conversar sobre isso com o coordenador técnico da liderança do governo aqui na Câmara, o Graziane Reis. Graziane, vamos começar explicando, você que conhece esse projeto, tem negociado esse projeto com o governo, vamos começar explicando do que ele se trata, qual que é a proposta, então, que deve ser trazida aqui para a Câmara. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, bom dia, Carolina.
Essa proposta de emenda à Constituição, que deve ser mandada nas próximas 2 semanas pelo governo federal, ela faz parte de um conjunto dessas medidas de ajuste fiscal do governo, medidas econômicas. Tivemos aí a revisão da meta fiscal, que o governo percebeu que haveria necessidade de uma revisão da meta fiscal do déficit primário, que passa de 69 bilhões para 170 bilhões. O governo teve uma intensa negociação com os partidos da base, conseguiu aprovar a matéria numa sessão um pouco conturbada, na sessão do Congresso. Posteriormente, a gente avançou na questão da desvinculação das receitas da União. Era uma proposta enviada pelo governo anterior, pelo governo Dilma. Previa que a desvinculação passasse de 20% para 30% e uma prorrogação até 2023. O que é a desvinculação das receitas da União? É a possibilidade que o governo tem de usar esses 30% de orçamento, que é uma renda, um capital vindo de investimentos, de créditos, de suplementos do governo, para que ele possa, de uma forma mais tranquila e uma forma mais flexível, fazer o uso desse orçamento nas questões de investimento, nas questões do pagamento de dívidas, entendeu? Então, o governo avança nessa questão da revisão da meta fiscal, da desvinculação das receitas da União. Aprovamos em 2 turnos, inclusive com a quebra de interstício, e enviamos a proposta ao Senado Federal. Agora, nesse novo pacote econômico, tem mais 2 propostas que o governo Temer pretende trabalhar. Um que flexibiliza as regras de atuação da Petrobras na exploração do pré-sal, e a outra é que trata da responsabilidade das estatais e a responsabilidade dos fundos de pensão. O que é isso? O governo pretende dar mais transparência, colocar critérios mais técnicos na contratação de seus gestores, entendeu? Para que tenha a atuação das estatais e dos fundos de pensão com mais transparência, e que o governo consiga mostrar para a sociedade que realmente você pode ter um funcionamento da máquina pública, da máquina estatal, com transparência e com perfil técnico. No tocante a essa proposta de emenda à Constituição, que deve ser enviada nas próximas 2 semanas, o governo está trabalhando com dois pilares, né? Ele vai rever a questão de como deve ser feito os gastos públicos com saúde, educação, infraestrutura, entendeu? Para que seja um gasto mais responsável. E a outra é rever critérios de subsídio de recursos do BNDES. O quanto o BNDES pode e deve fazer esse subsídio para investimento e tal, para fazer uma forma de rever e tornar um orçamento mais responsável e mais transparente. A proposta deve ser enviada nas próximas 2 semanas. O presidente da Câmara recebe essa proposta, despacha a Comissão de Constituição e Justiça, que tem até 5 sessões para dar o parecer pela admissibilidade, que ele avalia critérios constitucionais, se não é uma matéria inconstitucional. Depois que a Comissão de Constituição e Justiça aprovar essa matéria, ela é enviada à Comissão Especial, que tem até 40 sessões para avaliar o mérito da matéria. Após as 40 sessões de avaliação do mérito da matéria, essa proposta fica pronta para o plenário. Após a aprovação, temos que aguardar ainda 2 sessões. Depois essa matéria fica pronta para a pauta da Câmara, que deve ser aprovada por 308 votos no primeiro turno. Aguarda-se 5 sessões, com a possibilidade, claro, de quebra de interstício, a aprovação no segundo turno e envio ao Senado Federal. Lá no Senado, a tramitação é um pouco parecida, né? Necessidade de aprovação de 3/5 nos 2 turnos, e, de forma bem resumida, ela trata assim de você colocar o orçamento de forma mais transparente, de forma mais responsável, entendeu? Que talvez não tenha sido esse o critério adotado pelo governo anterior. Agora, Graziane, na prática significa que a gente, de fato, como alguns deputados têm dito, o governo federal só poderá gastar, por exemplo, no ano que vem, o que gastou nesse ano, mais a correção da inflação? É esse o espírito dessa PEC? Veja, Carolina, é mais ou menos esse o espírito da matéria, né? Então, assim, o governo ele não pode gastar numa gestão, no ano financeiro seguinte, mais do que ele gastou no ano anterior. Isso seria uma irresponsabilidade fiscal, entendeu? Que afeta as contas públicas, gera todo um desgaste com o governo e a base, entendeu? E acredito que essa não seja, de fato, a sinalização que a sociedade espera do governo federal. Eu gostaria de saber, em relação à possibilidade de aprovação, como é que você está sentindo o clima na base para a aprovação dessa proposta?
Olha, o governo ele tem dado assim respostas positivas, entendeu? É um governo que não completou 30 dias e nesse pouco espaço a gente conseguiu aprovar a meta fiscal, a gente conseguiu rever toda uma série de legislação, entendeu? Que sobre o impacto financeiro, sobre as contas públicas, né? Conseguimos a votação da DRU, agora chega essa nova proposta, o governo tem sinalizado para a base que tem apoio, que tem força, entendeu? E que é um governo que pretende não engessar o orçamento, ele pretende tornar um orçamento mais eficiente, um orçamento responsável, um orçamento que atenda às demandas sociais, mas de forma responsável, entendeu? Graziane, eu tenho uma pergunta. Você falou de 2 assuntos outros que o governo quer priorizar, que são flexibilização da Petrobras no pré-sal e mudanças no fundo de pensão. Aqui na Câmara já tem uma comissão especial que discute a flexibilização da Petrobras no pré-sal e foi aprovada urgência essa semana de um projeto que está no plenário para discutir que muda a questão dos fundos de pensão. São essas propostas que já estão aqui na Câmara ou o governo vai enviar outros textos com medidas diferentes? O projeto de lei complementar que teve urgência aprovada, o 268, ele trata da responsabilidade da gestão dos fundos de pensão. Hoje a gente percebe que não tem critérios nem na questão da contratação dos gestores e nem na composição do Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Então, o que o governo pretende é aperfeiçoar essa legislação, tornando o fundo de pensão, que é onde está o dinheiro do trabalhador, para que ele tenha mais responsabilidade e evitemos, assim, de forma a gestão fraudulenta, que é o que gera o grande prejuízo para os fundos de pensão. Na questão da revisão do modelo adotado da exploração do pré-sal, adotado no governo anterior, esse modelo de partilha, o governo pretende rediscutir melhor, entendeu? Tem uma proposta do senador José Serra, entendeu? Para você tentar evitar, assim, muita ingerência da Petrobras na gestão do pré-sal, rediscutindo, claro, esse regime de partilha e talvez avançando para um regime próximo, equilibrado, nem tanto concessão, nem tanto partilha, mas um modelo flexível entre os dois. Havia muita expectativa em relação à utilização desses recursos do pré-sal, uma parte disso, um percentual, no investimento em educação pública. A mudança nisso vai afetar essa possibilidade de utilização dos recursos do pré-sal para a educação? Olha, tudo que, claro, que tiver recurso para a saúde, para a educação, será bem-vinda para esse governo. Mas, assim, é um tema novo, entendeu? É um tema que o governo, a equipe econômica do governo precisa sentar e discutir se é mesmo o critério adotado pelo governo anterior ou se há necessidade de aperfeiçoar isso um pouco para que você consiga remanejar recursos para a saúde, para a educação, mas de uma forma sempre transparente, muito clara, que evitamos o esvaziamento desses recursos e evitemos a gestão fraudulenta de quem gera esses recursos. Só para encerrar, Graziane, voltando ao assunto da limitação dos gastos públicos, isso não seria, de alguma maneira, ruim para as pessoas lá na ponta que recebem os investimentos? Limitar não significa ter menos recursos na ponta para investimento em saúde, em educação, para as pessoas que precisam desses investimentos públicos? Olha, o que eu tenho repetido. Não trata-se de uma limitação dos gastos públicos. O que o governo pretende é monitorar, entendeu? Passar, na verdade, um mapa de onde realmente precisa de recursos, entendeu? E fazer que esses recursos sejam remanejados de uma forma muito transparente, que atenda efetivamente a população mais pobre, entendeu? E que evite, de certa forma, o direcionamento desses recursos para outros fins de corrupção, fins de outro tipo de gestão, entendeu? Que não seja o propósito desse governo. Então, não é um engessamento, não é um esvaziamento de recursos para a educação, para a saúde, trata-se sim de rever regras que faça da melhor forma a gestão desses recursos, de forma transparente, de forma clara, de forma objetiva, de forma positiva e que possa atender a sociedade. Graziane Reis, coordenador técnico da liderança do governo aqui na Câmara, muito obrigado pela sua entrevista, um bom dia para você. A gente volta ao estúdio com a Mariana. Obrigada, Carol. Você já viu nessa edição do Câmara com Notícia. O destaque do plenário nesta semana foi a aprovação em segundo turno da DRU, o mecanismo que permite ao governo usar como quiser parte do orçamento. São 9h25 em Brasília e você vai ver depois do intervalo. Comissão de Constituição e Justiça adia pela terceira vez a votação de parecer sobre o rito para cassação por quebra de decoro parlamentar e mais.
A CPI, que investiga o esquema de venda de sentenças no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, ouviu o ex-secretário da Receita, Everardo Maciel. As novidades nas tecnologias que ajudam a melhorar a produção rural. Especialistas dão dicas importantes. Experiências de norte a sul do país estão no programa Dia de Campo na TV, produzido pela Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Agricultura e criação de animais. Aqui na TV Câmara. Estudantes de norte ao sul do país ocupam escolas com as mais diversas reivindicações. São contra o fechamento de unidades, querem melhorias não apenas no ensino, mas até mesmo na merenda e nas condições de trabalho dos professores. As ações por uma nova escola serão debatidas no próximo Câmara Ligada, que vai receber a cantora brasiliense Bel Lins. Nós temos um encontro marcado na sexta-feira, dia 10 de junho, às 3 horas da tarde, ao vivo, aqui na TV Câmara. O Câmara com Notícias está de volta para informar que centenas de agentes comunitários de saúde vestidos de preto vieram à Câmara dos Deputados para exigir a revogação de 2 portarias do Ministério da Saúde. Elas substituem os agentes por técnicos de enfermagem no programa Saúde da Família. A Comissão de Seguridade Social realizou uma concorrida audiência pública sobre esse tema. Vamos conferir. Os agentes de saúde tiveram que formar fila para entrar na Câmara e encheram o auditório Nereu Ramos. Eles vieram pedir a anulação de 2 portarias baixadas pelo Ministério da Saúde no dia 10 de maio. Uma incorpora os técnicos de enfermagem às equipes de saúde da família. A outra altera o incentivo financeiro recebido pelas equipes por causa da mudança anterior. A representante do Ministério disse que qualquer alteração teria que ser feita em conjunto com os secretários estaduais e municipais de saúde. Todas as vezes que nós fomos procurados para conversar, nós sempre estivemos de portas abertas a recebê-los. Mal ela terminou de falar, começaram as manifestações. A representante dos agentes de saúde justifica que a categoria tem uma função diferente dos técnicos de enfermagem. O agente comunitário de saúde, ele trabalha a educação em saúde. Ele visita as famílias, ele leva a informação, ele dá a orientação para que as pessoas, evitar que as pessoas adoeçam, diferentemente do técnico que vai lá na casa daquelas pessoas acamadas para fazer a parte do curativo, do cuidado. Os agentes de saúde querem que a Câmara vote com urgência um projeto de decreto legislativo que anula as 2 portarias. Isso porque as tentativas de mediação feitas pelos deputados resultaram apenas na suspensão temporária dos efeitos das medidas pelo Ministério da Saúde. Se o ministro revogar, nós temos já um projeto de decreto legislativo fazendo sustar de imediato, que é uma prerrogativa nossa, essa portaria que foi uma irresponsabilidade. Os líderes dos partidos estão assinando, um após o outro, o pedido de urgência e a continuar nesse ritmo, na semana que vem, é muito provável que esse projeto de decreto legislativo vá ao plenário e, pelo que a gente percebe, as portarias serão revogadas por um ato do Legislativo. Mas a presidente da Comissão de Seguridade Social prefere continuar as negociações. Já teve um primeiro passo importante que nós queremos aqui agradecer ao ministro Ricardo Barros. Os efeitos das 2 portarias estão suspensos, esses efeitos, para que nós possamos construir, através de um grupo de trabalho, um diálogo e, com isso, uma decisão que seja boa para os agentes de endemia, para os agentes de comunitário de saúde, para os técnicos de enfermagem também. A gente não pode mais permitir que brigas entre categorias acabem vindo para essa casa sem que a gente possa dar uma resposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara adiou pela terceira vez a votação do parecer que impede o plenário de endurecer uma punição determinada pelo Conselho de Ética no caso de processo por quebra de decoro parlamentar. A decisão valeria já para análise da representação contra o deputado Eduardo Cunha no Conselho. A próxima reunião do Conselho de Ética para analisar o caso de Eduardo Cunha está marcada para terça-feira. A representação contra Cunha foi apresentada em 13 de outubro de 2015. Na próxima terça-feira, 14 de junho, 245 dias depois da apresentação, o Conselho de Ética deverá tomar uma decisão sobre o caso. Um processo cheio de idas e vindas. Um recorde de manobras, um recorde de tempo, e a gente espera que terça-feira consigamos votar. Aliás, eu espero que nós possamos votar independente de qual seja o resultado e que possamos imediatamente levar a plenário e o plenário da Casa se manifestar. Na reunião de terça-feira será votado o relatório do deputado Marcos Rogério, que pede a cassação de Eduardo Cunha. A votação deverá ser apertada. A deputada Tia Heron, do PRB da Bahia, ainda não revelou seu voto, que poderá ser decisivo. Na última reunião, ela não apareceu, mas em nota, a parlamentar afirmou que sabe da grande expectativa a respeito deste assunto e que irá cumprir com o seu dever. O PT acusa o governo de pressionar Tia Heron para inocentar Eduardo Cunha. Temos inclusive uma pressão que vem do Palácio do Planalto em torno do voto da deputada Tia Heron, que pode salvar Eduardo Cunha, e também essa manobra que está sendo feita na CCJ para que no plenário o deputado Eduardo Cunha tenha ou uma pena branda ou seja literalmente absolvido. Então, nós estamos muito preocupados e estamos alertando a população em relação a essas manobras que estão sendo feitas aqui. O líder do governo nega qualquer interferência do Planalto no Conselho de Ética da Câmara. Posso lhe garantir que não há nenhuma interferência, nenhuma ingerência no governo, já que esse é um assunto que cabe à Câmara Federal. O deputado Aguinaldo Ribeiro cobra uma solução para o impasse. Nós estamos vivendo um momento na casa de instabilidade. É necessário que nós tenhamos aqui esse assunto resolvido, a governabilidade na casa, para dar tranquilidade ao parlamento e à sociedade brasileira. A CPI que investiga o esquema de venda de sentenças no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, ouviu o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Os deputados debateram sugestões para evitar desvios como os descobertos pela Operação Zelotes. A estimativa é de 19 bilhões de reais de prejuízo para os cofres públicos. O depoimento do atual consultor tributário Everardo Maciel à CPI do CARF nesta quinta-feira começou com um histórico detalhado e uma avaliação categórica. O modelo do CARF, para mim, esgotou-se. Isso não tem salvação. Não tem quem consiga corrigir isso. Maciel, que foi secretário da Receita Federal de 1995 a 2002, considerou contraditórias mudanças feitas depois da descoberta do esquema de corrupção no Conselho e fez uma série de sugestões, entre elas o fim do modelo paritário, com o mesmo número de representantes do governo e de entidades sindicais. Maciel defendeu que o CARF se transforme num tribunal administrativo, formado apenas por julgadores concursados. Os integrantes da CPI fizeram muitas perguntas e elogiaram as sugestões. Os deputados pretendem apresentar propostas para simplificar tanto a forma de o contribuinte recorrer contra os impostos, como a própria cobrança de tributos. O sistema tributário no Brasil não é claro, não é simples e não é eficiente. Basta ver o passivo que existe. Que propostas nós devemos ter para cobrar a dívida ativa no Brasil? São 3 trilhões de reais. Então, qualquer percentual que a gente conseguisse recuperar, nós recuperaremos a economia do Brasil rapidamente. Bom, o prazo da CPI para concluir os trabalhos vai até o dia 1º de julho, mas o presidente já solicitou a prorrogação por mais 60 dias. Você já viu nesta edição do Câmara com Notícia. Comissão de Constituição e Justiça adia pela terceira vez a votação de parecer sobre o rito para cassação por quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética deve votar na próxima terça-feira relatório que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha. São 9 horas e 35 minutos em Brasília e você vai ver depois do intervalo. Em 90% dos casos de estupro, as vítimas não registram a ocorrência. O assunto foi discutido na Comissão de Direitos Humanos. E mais.
O Brasil está entre os 10 países do mundo com maior número de homicídios e eles atingem, em sua maioria, jovens homens entre 15 e 29 anos. A Comissão de Segurança Pública debateu o assunto. Parlamento Brasil é uma viagem pelo país. Repórteres da rede de emissoras legislativas brasileiras e do Congresso apresentam produções especiais que oferecem uma visão da diversidade brasileira. E na Janela Cultural, um carinho especial para a cultura brasileira. Parlamento Brasil, aqui na TV Câmara. A cobertura do movimento estudantil realizado pela televisão brasileira é o tema do Ver TV desta semana, que tem como convidados Camila Lanes, presidenta da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, Carlos Henrique Menegoso, sociólogo, pesquisador dos movimentos de juventude no Brasil pós-68, e Flávia Oliveira, presidenta da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. O Câmara com Notícias está de volta para informar que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado se reuniu para debater o mapa da violência de 2015, elaborado pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O Brasil está entre os 10 países do mundo com maior número de homicídios e eles atingem, na maioria, jovens homens entre 15 e 29 anos. O Brasil é um dos países que mais sofre com homicídios, com 42 mil mortos por ano. De uma relação de 95 nações, o país ocupa a 7ª posição. Aqui, mais pessoas foram mortas em 2012 do que em 40 conflitos armados no mundo. Os dados são do Mapa da Violência de 2015. Desde 1998, a Unesco e outras entidades apoiam os estudos apresentados no Mapa da Violência. O diagnóstico realizado tem servido na definição de políticas públicas para o combate à violência. No último estudo realizado com dados de 2012, o mapa revelou uma vítima prioritária. 60% dos casos de homicídios acontecem entre pessoas de 15 a 29 anos. Esta faixa etária responde por apenas 25% da população, o que mostra uma concentração dos casos entre os mais jovens. A grande maioria dos homicídios é de homens, 93% do total. Uma outra característica deste grupo é a baixa escolaridade. Para o idealizador do Mapa da Violência, uma das causas do problema está na escola, que não consegue preparar os jovens para o mercado de trabalho. São jovens com baixo nível de escolaridade e isso marca uma das características, que quer dizer, com escassas condições de inserção no mercado de trabalho, no mercado dos benefícios sociais, etc. Então, opta pela única alternativa que tem, a violência, a droga. Nosso problema é que estamos fracassando na área que é mais cara neste sentido, que mais possibilidades apresenta, que é a educação. Segundo representantes do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública, a favelização das cidades, o acesso a armas de fogo e o consumo de drogas são algumas das causas do avanço do problema. Mas ele também aponta o abandono da escola como responsável pela exposição dos jovens à violência. Nós precisamos levar políticas públicas para o cidadão. Nós temos hoje jovens que deixam a escola aos 12 anos de idade. Crianças, na verdade. Uma evasão escolar. E a pergunta é, este menino que saiu da escola foi para onde? O que a realidade social nos mostra é que ele foi para situações vulneráveis e pode ser colhido por malhas criminosas. E isto é ruim e precisa, como eu disse, se atacar a causa primária. E isso é uma questão de Estado e não uma questão de polícia. Para o deputado Wilson Filho, que fez o pedido da audiência pública, os convidados trouxeram informações importantes para a discussão de propostas que tramitam na Câmara sobre este tema. Eu tenho certeza que cada um, com a sua sugestão, vai poder fazer com que a comissão possa priorizar alguns projetos que já estão aqui em tramitação ou que estejam pela casa e não apenas dentro do âmbito da comissão em tramitação, para que a gente possa dar celeridade a esses projetos.
Há menos de 2 semanas, a notícia de que 33 homens violentaram uma jovem de 16 anos no Rio chocou o país e teve repercussão internacional. De lá para cá, vieram denúncias de novos casos no Piauí e aqui mesmo em Brasília. Os casos já estão sendo investigados pela polícia, mas segundo especialistas que vieram à Comissão de Direitos Humanos aqui da Câmara, em 90% dos casos, as vítimas não procuram a justiça. E este é um dos maiores desafios que as políticas públicas precisam enfrentar. Preste atenção nesses números. 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasil. Apenas 10% desses casos chegam ao conhecimento da polícia, segundo estudos do Ministério da Saúde. 89% das vítimas são mulheres. Uma delas esteve na audiência pública que debateu ações legislativas para enfrentar a violência sexual no país. Vana Lopes foi violentada pelo ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a quase 300 anos de prisão por estuprar 37 pacientes. Ela disse que não encontrou apoio nas instituições públicas e fundou um grupo onde as próprias vítimas se apoiam. Eu represento o Grupo Vítimas Unidas. Este grupo me ajudou a caçar esse homem. Eu cacei esse homem sem um tostão no bolso. Ajudei a colocar ele na cadeia, onde ele está cumprindo 278 anos. As vítimas têm medo de denunciar. A vítima se questiona o que irão pensar os outros. A família, a própria polícia, pois a cultura de desacreditar e de desqualificar a fala feminina ainda é muito presente na mulher, sobretudo a que vai denunciar ou a que sofre um estupro. Eu fui lá procurar os meus direitos e fui ignorada. Eu fui fazer um BO. Em 93, fui ignorada. Então, não é fácil você ir na justiça e ser desprezada. Também falta atenção para os casos que envolvem crianças e adolescentes. A cada 2 horas, uma menina de até 10 anos é estuprada dentro da sua própria casa. Nós não entendemos crianças e adolescentes como pessoas que têm direitos sexuais. As nossas adolescentes hoje, quando são encaminhadas para esses serviços, elas são atendidas muitas vezes enquanto mulheres adultas, né? E suas especificidades são diferenciadas. O deputado Marco Feliciano afirmou que não existe cultura do estupro no país. Levantou protestos. Não existe no nosso país cultura de estupro. Existem estupradores. Senhor presidente, o senhor vai garantir a minha palavra ou não? Essas senhoras não são educadas, senhor presidente. Deixa, peraí, só um minuto. Não. As mulheres reunidas no debate apontaram caminhos para mudar leis e regras da sociedade que fazem o estupro ser classificado por elas como uma endemia, por ser tão frequente no país. Passa por pensar não só no vagão rosa, que é uma coisa paliativa, mas pensar em como a gente pode ir trabalhando a questão do espaço público para pensar realmente no enfrentamento a longo prazo. E que não seja de mais segregação da mulher. Fazemos um plano de enfrentamento à violência sexual. E esse plano tem que ser multissetorial. E, ao mesmo tempo, construirmos condições para fazermos uma observação, para termos aqui nesta comissão um observatório da manutenção dos direitos, porque nós estamos tendo uma destruição, um desmonte da institucionalização das políticas que asseguram os direitos. Preocupada com a imagem negativa do Brasil no exterior, seja pela violência, seja pelos escândalos de corrupção, a Comissão de Turismo realizou audiência pública para debater a necessidade de melhorar a imagem do país no exterior. Preocupada com o fato de o Brasil ser lembrado pela grande mídia de outros países, principalmente pelos escândalos de corrupção, epidemias ou grandes tragédias, a comissão convidou para a audiência representantes de entidades ligadas ao setor de turismo e de comunicação. O representante do Instituto Brasileiro de Turismo pediu mais recursos para a promoção da imagem do Brasil no exterior. Nós precisamos vender, no melhor sentido da palavra, o Brasil no exterior. E para isso nós precisamos melhorar o orçamento. O nosso orçamento de promoção no exterior é muito pequeno, perto de outros países. Nós temos 17 milhões de dólares para investimento em promoção, a Argentina tem 60 milhões, o México tem 470 milhões, o Equador tem 96 milhões, o Panamá tem 80 milhões. Precisamos ter mais recursos para fazer essa divulgação, para vender essa bela imagem do Brasil no exterior. Para o diretor da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, as condições básicas para o crescimento do turismo no Brasil estão favoráveis. Hoje existem condições favoráveis, tem uma oferta do setor aéreo de quase 28 milhões de assentos, o dólar é favorável para que os turistas estrangeiros venham ao Brasil,
A oferta hoteleira também cresceu nos últimos 6 anos, mais de 13%. Então, essas condições, aliadas a um esforço de promoção, com recursos para promoção, vão fazer que os números do turista no Brasil cresçam mais ainda do que vem crescendo. Já o presidente da comissão destacou a importância de a mídia mostrar não só as mazelas do Brasil, mas também o lado bom. Mostrar a outra verdade, que é o Brasil, que é bonito, que tem atrativos, que tem uma riqueza natural maravilhosa, que tem equipamentos turísticos bons, que tem uma rede hoteleira boa, que tem o transporte aéreo de qualidade e que pode atrair turistas estrangeiros. Nós vamos gerar riqueza, nós vamos gerar empregabilidade no país e nós vamos gerar desenvolvimento. Nessa edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o destaque do plenário nesta semana foi a aprovação em segundo turno da DRU, o mecanismo que permite ao governo usar como quiser parte do orçamento. Comissão de Constituição e Justiça adia pela 3ª vez a votação de parecer sobre o rito para cassação por quebra de decoro parlamentar. O Conselho de Ética deve votar na próxima terça-feira relatório que pede a cassação do deputado Eduardo Cunha. E essa edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é sexta-feira, 10 de junho. Neste momento em Brasília, 9h46. E a gente encerra o jornal com imagens de fora do Palácio do Congresso Nacional. Um ótimo dia para você. Tchau.